Já estamos de volta com o Band Cidade, 9956-1013, 2 horas e 7 minutos. Eu quero voltar a falar um pouquinho sobre questão de eleição, a gente chamar essa matéria que a gente vai trazer agora, porque a abstenção neste ano no país inteiro, em várias cidades, chama muita atenção, né? Na capital, por exemplo, a abstenção teve quase o número de votos do candidato eleito. Teve mais abstenção do que votos do segundo colocado nesse segundo turno. E muitas cidades também tiveram esses números altíssimos, abstenções gigantescas. São Paulo, então, uma abstenção gigante, enorme. E outros pontos, como por exemplo lá em Santos, no interior de São Paulo, onde a abstenção foi maior do que a votação do candidato que ganhou. Então, o que isso está dizendo? Está dizendo que o povo está cansando, que o povo está desistindo da política, que o povo está desistindo de tudo que é visto hoje. Às vezes confia num determinado candidato, vai lá, vota nele, escolhe ele como deputado, como prefeito, como vereador, como governador, presidente, sei lá o quê, e aí se sente decepcionado com a falta de atitude. Então é um alerta para os políticos, é um alerta para quem está na classe política de ver que a população está cansando, que vai chegar uma hora que a situação vai acabar fechando o cerco para todos. Então está na hora de respeitarem o eleitor, valorizarem o voto. Vereadores e prefeitos que foram eleitos aí Brasil afora, valorizem essas eleições, valorizem esses eleitores que os colocaram aí para a partir do ano que vem serem vereadores ou serem prefeitos das suas cidades, para que você possa realmente conquistar esse eleitor de volta. Porque a cada eleição que se passa, o número de abstenção vai mostrando que a população está cansada. Mas ao mesmo tempo vai um alerta para você, eleitor. Não desiste, porque isso aí é sério. Lá na frente a gente tem as consequências também quando a gente deixa de votar. Às vezes você está ali querendo eleger alguém, não vai lá e vota e é eleito o outro. E aí depois esse outro vai e não consegue fazer o papel dele lá, não é um vereador bem apresentável, não é um prefeito bem apresentável, mesmo que a cidade seja pequena ou cidade grande, tem muito disso. Então exerce o seu direito, faz a sua função, dê o seu voto, porque é muito importante isso. Já se prepara para 2026, já vai começando a partir de agora, ver quem é quem, analisando aí os possíveis nomes, o que eles são, o que representam, o que conquistaram, o que já trouxeram dentro das suas funções, para ver quem que você vai eleger em 2026, seja a nível estadual ou a nível federal também. Olha, quase 2 meses depois, o laudo pericial concluiu que a causa do incêndio que matou um casal e um bebê em Valparaíso, de Goiás, foi causado por um produto usado para impermeabilizar sofá. Os detalhes da conclusão do caso na reportagem do Leonardo Miguel. Na tela. O laudo pericial sobre o incêndio que atingiu um apartamento em Valparaíso de Goiás, no entorno do Distrito Federal, concluiu que o fogo foi causado pelo solvente utilizado para impermeabilizar um sofá. Inúmeras testemunhas foram ouvidas, diversas diligências foram realizadas e, após o resultado dessas investigações, juntamente com o laudo da Polícia Técnico-Científica e com o apoio também do Corpo de Bombeiros, não só do Estado de Goiás, mas também o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, que também participou de um exame pericial, um experimento, para constatar a dinâmica do evento, nós concluímos que a causa da explosão e do incêndio foi um produto químico utilizado para impermeabilizar o sofá, né? Esse serviço foi realizado pelo prestador de serviços, o senhor Renan, que foi filmado entrando dentro do apartamento, o bloco apartamento 702. O documento comprova que o incêndio começou entre a sala e a cozinha e que os vestígios encontrados no apartamento demonstram que a ação foi considerada humana e voluntária. As causas do acidente foi o uso inadequado de solventes, que perto a calor e as chamas podem provocar acidentes. Na tentativa de respirar ar puro enquanto a residência era tomada por chamas, Luiz Euvaldo Lima, de 38 anos, e Graciane Rosa de Oliveira, de 25 anos, caíram da janela ao tentar salvar o filho do casal, Leonardo, de 1 mês, que havia escapado dos braços da mãe.
A família estava em casa, no 7º andar de um residencial, quando as chamas tomaram conta do local. O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás recebeu um chamado para a ocorrência. No entanto, a situação se agravou rapidamente, segundo a corporação. E, de acordo com as investigações, nós concluímos que a conduta do senhor Renan deu causa a 3 resultados de morte, né? A vítima, a senhora Graciane, o senhor Luiz Evaldo, o bebê recém-nascido, o Léo, além de um resultado, lesão corporal, na senhora Maria das Graças. Ainda segundo a polícia, a queda do casal e do bebê foi considerada acidental e o produto utilizado na impermeabilização do sofá foi comprado na internet pela própria vítima e que o técnico chegou ao apartamento da família com um galão vazio. Aí é a preocupação, né? Como fazer esse procedimento da forma correta? A pessoa quer impermeabilizar, mas está impermeabilizando, palavra difícil, né? Da maneira correta, com profissionais, orientados. É por isso que eu quero que você siga comigo agora aqui no Band Cidade, que a gente vai mostrar agora uma reportagem sobre este assunto. Vem comigo aqui no TP, por favor, para a gente trazer essa reportagem sobre esse assunto, ainda sobre impermeabilizante durante limpeza de sofá. A nossa equipe foi conferir de perto como que funciona isso, como que age o produto e qual a forma adequada para realizar esse serviço. Na tela. Quem imaginaria que um simples produto para proteger o sofá poderia causar uma tragédia? Foi o que aconteceu em Valparaíso de Goiás em agosto deste ano, quando 3 pessoas de uma mesma família morreram após o incêndio atingir o apartamento em que moravam. O laudo da Polícia Técnico-Científica indicou que a causa do incêndio foi o uso inadequado de um solvente para impermeabilização. Este especialista em higienização de estofados explica que a escolha de produtos inflamáveis podem representar um risco. Infelizmente, esse caso aconteceu porque no momento da aplicação, o produto ele libera gases. Pode ser durante ou pós a aplicação também. Qualquer faísca estática ou às vezes elétrica de uma tomada, de um micro-ondas, de um interruptor, pode sim acontecer o que aconteceu aí nessa residência. Em Valparaíso, o fogo se alastrou rapidamente pelo apartamento, levando à morte de Graciane Rosa de Oliveira, de 35 anos, Luiz Evaldo, de 28, e do filho do casal, o bebê Léo, de 19 dias. A família estava em um dos quartos da casa, motivo que, segundo a Polícia Civil, seria o motivo para as vítimas não terem conseguido sair do imóvel a tempo. Infelizmente, existem produtos no mercado de impermeabilização que não é inflamável, e porém existe também os que são inflamáveis. E às vezes na hora do cliente contratar o serviço, eles não atentam para isso. Então às vezes coloca uma empresa que não tem procedência e com produto que não tem procedência também e corre esse risco, às vezes por falta de informação até mesmo do cliente na hora de contratar o serviço. Para evitar tragédias semelhantes, é importante escolher uma empresa confiável para realizar o serviço de impermeabilização. Pesquisar a reputação é fundamental, assim como verificar se ela possui registro e se utiliza produtos com certificação de segurança. Se o profissional utilizar um produto incorreto, ou seja, inflamável, pode transformar a sua casa em uma verdadeira bomba relógio. E não precisa de altas temperaturas, não. Basta ter entre 25 e 30 graus para causar uma explosão. Por isso, é importante realizar um teste em um local seguro para garantir a segurança da sua casa e proteger a sua família. Fazer o teste ali se o produto realmente é inflamável ou não. Você vai para uma área segura, um ambiente que não tem problema ali de danos, pega uma quantidade mínima do produto e realmente pode fazer atear fogo ali mesmo, na prática mesmo. Apesar do caso de incêndio por causa do produto inflamável, o especialista ressalta que a higienização é necessária e não pode ser deixada de lado. É importantíssimo você fazer essa higienização. E a impermeabilização, o tratamento preventivo, que é muito importante também a ser feito, só que tem que tomar os cuidados. Não somente com a impermeabilização, mas como também com a limpeza também, porque são produtos químicos também. Não é um serviço que se faz qualquer um. Eu sou seu amigo, vou te ajudar e vou fazer. Não é assim. Esse é o grande problema das pessoas. Às vezes quer economizar demais
e economiza em algumas coisas que não dá para economizar. Um serviço como esse aí não pode ser feito por uma pessoa amadora. Não pode ser uma pessoa que não tem conhecimento e prática profissional daquilo ali. E principalmente sem saber ali o que utiliza de fato, qual é o equipamento, qual é a estrutura, qual é o produto, porque isso aí pode acabar em tragédia, como aconteceu em Valparaíso. Então contrata uma empresa séria, profissional, caso queira fazer um serviço como esse. Hora de seguir o Band Cidade 99561013. Sim, chamaram aqui no ponto. Pode falar com o tio. Olha aí, ó a prova. Aí. Tá vendo? Barato saiu? Caro. Estão falando no ponto aqui, foi instalar o ar-condicionado em casa, né? E aí contratou o mais barato, não o melhor, mas o mais barato. E aí ficou mais caro, que agora vai ter que gastar R$900 tubulação, mão de obra e tudo mais. Mais dor de cabeça, né? Às vezes o barato sai caro, tem que pôr a conta. Tem custo-benefício? Tem que ver. Às vezes tem alguns serviços que tem um preço bom e são de qualidade. Agora tem outros que é só preço, não tem qualidade. Aí é o perigo. O dia 25 de outubro foi o Dia Internacional da Pessoa com Nanismo. Lá na capital, uma campanha de conscientização foi realizada para comemorar essa data. E a nossa equipe acompanhou. Bora conferir agora na reportagem da Raquel Alves. Vem cá, fecha comigo, que a gente vai ver essa reportagem agora e você vai saber, para quem não sabe, o que é o nanismo. Na tela. Em referência ao Dia Internacional da Pessoa com Nanismo, celebrado em 25 de outubro, o Instituto Nacional de Nanismo promoveu um ato de conscientização no Parque Areião. O evento incluiu atividades para as crianças e a exibição do curta-metragem em realidade virtual, Na Altura do Coração, o nanismo na vida real. Juliane Yamin, presidente do Instituto de Nanismo, destacou a importância dessa ação. As pessoas com qualquer tipo de doença rara, como o nanismo precisam muito de momentos de encontro. Eles são raros, é difícil encontrar outras pessoas com o mesmo diagnóstico, com as mesmas características. Todas as vezes que a gente promove esse encontro, esse senso de comunidade fala alto no coração deles também. É uma luta ter uma deficiência física no Brasil. E a gente precisa conscientizar a sociedade de que essas pessoas merecem o nosso respeito, a nossa empatia em todos os aspectos. Letícia, mãe da Elisa, que tem nanismo, falou sobre os desafios que enfrentam no dia a dia. É um momento que a gente separa realmente para estar com os nossos filhos e participar de uma comunidade onde todos os pais passam pelos mesmos problemas, pelas mesmas preocupações que eu tenho em relação à minha filha, né? O médico Zacarias Calil, que também é deputado, participou do evento. Ele enfatiza a necessidade de políticas públicas e mais acessibilidade. De mobilidade, de cuidados, inclusive de acessibilidade, né? Para a pessoa ter direito ao acesso em determinadas situações. E evitar muito essa discriminação, chamar a atenção da sociedade em geral, que às vezes um defeito físico, né, você tem que olhar realmente o grau de inteligência também da pessoa, né? E de não discriminar tanto quanto eles são discriminados. Pra você ter uma ideia, hoje no Brasil nós temos mais de 250 mil pessoas portadoras de nanismo. Através de ações como esta, o Instituto Nacional de Nanismo busca conscientizar a sociedade e proporcionar um ambiente mais inclusivo para todos. Durante o evento, as crianças se divertiram nos brinquedos e receberam picolés. Elisa aproveitou a oportunidade para brincar e reencontrar os amigos. Eu sempre revejo minhas amigas, sempre, em todos os encontros, é muito legal. Edênia, uma das participantes, disse que o evento foi uma bênção para ela, apesar das dificuldades que ainda enfrenta com a falta de acessibilidade. Eu que sou adulta já se viro mais, mas para criança é muito mais difícil. A acessibilidade precisa ser mudada muito. Tem que acabar com alguns preconceitos, né, que existem na sociedade de forma geral, em diversas áreas, em diversos assuntos. O ser humano precisa evoluir junto com o mundo, né? Evolui tanta coisa e algumas não saem do lugar, fica ali naquela mesmice sempre. Está na hora das pessoas terem um olhar mais inteligente, mais afetuoso, mais humano para as pessoas, entender as particularidades de cada situação. São questões que a gente tem que vivenciar, porque todos nós estamos sujeitos a ter situações semelhantes em nossas famílias, no nosso ciclo de amizade. Então tem que ter respeito.
Respeito é independente de religião, independente de raça, de credo, de time de futebol, de tudo. Tem que ter respeito. As pessoas precisam se respeitar, ter amor ao próximo, que é fundamental. Tem uma coisa muito bonita que tem na Bíblia, que é amar aos outros como a vós mesmos. Então, bora fazer isso colocado em prática. O Brasil tem uma agricultura sustentável e regenerativa cada vez mais intensa ao longo dos anos. E com a adoção de estratégias que preservam o solo e trazem um equilíbrio ao meio ambiente, o que é fundamental. Uma das medidas é o uso de produtos biológicos na adubação do solo. Goiás, por exemplo, se destaca entre os estados brasileiros na produção desse tipo de fertilizante, sejam eles fungos ou bactérias. Nós temos uma reportagem sobre esse assunto que você vai entender agora. Na tela. Para que as microalgas sejam usadas na agricultura, é preciso seguir um padrão de qualidade, começando pelo isolamento, seleção e purificação da cepa, passando pela classificação no laboratório, o crescimento da multiplicação em diferentes estágios até chegar em grandes concentrações. Goiás possui a primeira e única fábrica no Brasil especializada neste processo para a agricultura, e ela fica em Jataí, no sudoeste do estado. Em cenários climáticos extremos, como os vividos nas últimas safras, as microalgas podem auxiliar as plantas a suportarem os longos períodos de estiagem, além de fortalecer a biologia do solo. As algas elas promovem toda uma resiliência no solo, aumenta a quantidade de micro-organismos benéficos no solo, aumenta o enraizamento das plantas e o seu desenvolvimento vegetal, e com isso a gente tem uma maior tolerância das plantas ao estresse, por exemplo, por falta de chuva, ao estresse por altas temperaturas. Então, no caso da soja, como a gente tem feito vários ensaios, o que a gente consegue observar? Em regiões que tem uma temperatura alta e baixa precipitação, baixa chuva, a soja ela ainda assim consegue responder mantendo a produtividade. Através da fotossíntese, as microalgas conseguem sequestrar o carbono da atmosfera e fixá-lo no solo, beneficiando o desenvolvimento da planta. Segundo Túlio, o incremento em produtividade na soja gira em torno de 10%. No milho, 9% e na cana-de-açúcar pode variar de 10% a 13%. Elas também criam um ambiente favorável para os micro-organismos presentes no sistema. Aumenta a infiltração de água, a retenção de água no solo, né? Então você tem um ambiente onde a raiz consegue se desenvolver melhor, né? E quando o produtor tem uma raiz melhor, ele consegue absorver melhor os nutrientes, aumentar a eficiência de utilização dos fertilizantes que ele adubou, né? Então gera inúmeros benefícios para o agricultor, principalmente econômicos. Para chegar no bioinsumo pronto para aplicação na lavoura, é preciso que ele passe por diversos processos de pureza e multiplicação, como explica Dagon Ribeiro. É um processo que existem milhares de microalgas no mundo, é uma biodiversidade bem extensa que começa desde o isolamento, da seleção, da purificação da cepa, da classificação em laboratório, do crescimento em pequeno estágio. Então aqui a gente está vendo crescimentos e multiplicações menores, para depois ir crescendo para multiplicações industriais. E esse produto vai ser usado na safra, tanto para soja, para milho, para algodão, para cana. Então é uma tecnologia nova que está enquadrada nos biológicos e os bioinsumos. No laboratório, os padrões de qualidade são verificados constantemente. A gente geralmente seleciona algumas amostras. Você pode ver que a gente tem a diferença sobre o que é uma solução concentrada de inóculo com o que é a amostra que vai se tornar realmente o bioproduto. Então, aqui a gente está falando de uma concentração que sai com o produto de cerca de 5 × 10⁶. Então, a gente seleciona, pega uma amostra daqui. Então, a gente usa essas que a gente chama de câmara de Neubauer e um auxílio de microscópio, a gente consegue fazer a contagem das células para saber a concentração e fazer esse cálculo. Todo o processo dura em média 15 dias, com 2 etapas de multiplicação. A primeira acontece no laboratório e a segunda, desta vez com a produção em grande escala, acontece nas estufas. Aqui é o inóculo que a gente chama, pré-inóculo, então a parte mais concentrada. Então a gente tem uma capacidade média de 100 litros mês, que isso vai poder gerar cerca de 50 mil litros mês na outra etapa. Então aqui é uma parte que a gente chama de produção primária. E a gente tem a produção secundária, que a gente tem uma capacidade instalada de 50 mil litros mês.
Muita coisa, né? E faz toda a diferença com toda certeza. E sem falar que isso aí é favorável também ao meio ambiente. É a agricultura sustentável que é possível, que tem como ser feita sim, e a prova está aí bem concreta. E o estado de Goiás consegue ter um desenvolvimento muito bom nessa área. Ele faz sim a diferença na hora de conseguir controlar a sua produção, o crescimento dela, a evolução do agronegócio e ao mesmo tempo a sustentabilidade e o cuidado com o meio ambiente. Bora pro Você na Band, 9956-1013, o telespectador está esperando para participar, então vem para a tela que é a sua vez, Você na Band. Vem pra tela junto comigo, pontualmente 2h28. Quem? Rio Verde subiu? Ganhou de quanto? 4-0 para o baile. Ê, Verdão, hein? Os dois times começaram no mesmo grupo, né? Tupi de Jussara e Rio Verde. Subiram e estão na grande final. Parabéns aí ao Rio Verde pelo acesso e agora vai para a segunda divisão do futebol goiano. Quem sabe 2026 na primeira divisão, que é muito importante isso para o futebol goiano. Aliás, se eu fosse o presidente da Federação Goiana de Futebol, vou dar até a dica para ele. O ano que vem o campeão da divisão de acesso tem uma vaga na Copa Verde. Eu vou ligar para o Ronei de Freitas e vou falar com ele. Vou sugerir que o campeão da divisão de acesso do ano que vem tenha uma vaga na Copa Verde. Vou fazer essa sugestão para ele, acho que ele vai gostar da ideia. Eu vou pedir para ele para que o Rio Verde, ano que vem, quem sabe, conquiste a divisão de acesso e vai para a Copa Verde, que é uma competição nacional e que pode dar vaga na Copa do Brasil, né? Eu acho que vale a pena, acho que é justo. Vou cobrar isso aí lá da Federação Goiana de Futebol, dos meus amigos Ronei Freitas e André Luiz Freitas. André Luiz Pita. Queria fazer uma reclamação. Tem um caminhão estacionado na Baixada da Ponte entre os bairros Martins e Liberdade, na chamada Toca da Onça. Esse caminhão está atrapalhando o trânsito neste local, principalmente em horário de pico. Perigoso acontecer um acidente. Vamos tirar uma foto aqui e mandar para as autoridades para que possa fazer uma reclamação sobre isso. Tem foto disso aí? Imagem? Não, né? Se tiver, manda no meu WhatsApp aí. Ô Suene, se você tiver uma foto, melhor ainda, que a gente manda pro pessoal lá, tá bom? Manda pra gente aí. Mais mensagem na tela. Acabou o tempo? Então tá bom, criatura, juízo. Que Deus te dê em dobro tudo que me desejar. Tudo de bom, uma boa semana, saúde e paz pra todo mundo. Vem aí a Kátia Fonseca no Melhor da Tarde, já tá ouvindo ela aqui, ó, tá chegando, olho no olho. Tchau, tchau.